E se a Sagrada Escritura não for apenas um conjunto de relatos antigos, mas o vestígio sagrado de um mapa que atravessa eras, uma rota secreta rumo à eternidade? Durante gerações, estudiosos se debruçaram sobre seus textos, pregadores fizeram ecoar suas palavras e multidões buscaram nela consolo. Mas poucos perceberam que por trás de cada narrativa há algo mais. Um padrão escondido, um fio invisível que entrelaça o primeiro versículo de Gênesis ao último selo do Apocalipse. Uma sabedoria selada, esperando o tempo certo para ser compreendida. Hoje vamos ultrapassar as camadas da tradição e enxergar o que quase ninguém viu. Esta não é apenas uma análise bíblica, é uma travessia. Um mergulho profundo na verdadeira linha do tempo espiritual da humanidade, revelada nas entrelinhas das Escrituras. Nas profundezas esquecidas de uma caverna empoeirada do deserto da Judéia, as paredes de pedra guardam um silêncio espesso, como se ainda ecoassem vozes ancestrais. O ar seco carrega o odor do antigo, do sagrado. Cada rachadura nas rochas parece conter um segredo. E ali, ocultos do mundo por milênios, repousam os primeiros registros de uma promessa eterna. Os rolos encontrados, conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, não são apenas peças arqueológicas. Eles sussurram uma realidade ignorada. A Bíblia não é apenas um livro, é uma revelação progressiva, construída em símbolos e sombras. Cada história guarda um eco de algo maior. O Éden, a serpente, a queda, não são apenas lembranças de um passado remoto, mas retratos proféticos de conflitos espirituais ainda ativos em nossos dias. O texto visível é só a superfície. E se essa caverna representasse mais do que um esconderijo físico? E se simbolizasse o estado do nosso entendimento espiritual, coberto por camadas de poeira religiosa e interpretações humanas? Quantas verdades ainda jazem adormecidas sob nossos pés? E se o verdadeiro princípio da Bíblia não for algo que ficou para trás, mas uma história que ainda está se escrevendo? Visualize agora uma montanha tremendo em chamas, raios cortando os céus. O povo parado em silêncio, tomado de pavor diante da glória. O Monte Sinai não era apenas cenário, era um palco entre o céu e a terra. A atmosfera ali pesava. Era impossível respirar fundo diante de tanta majestade. Deus não apenas falou, ele escreveu, com o seu próprio dedo. As tábuas da lei não eram meras instruções morais, eram registros do juízo divino. Cada mandamento continha uma sentença e também uma promessa. Quando Moisés as quebra diante do bezerro de ouro, ele encena profeticamente a ruptura de um pacto. Uma ruptura que clamaria por restauração, com sangue. Mas será que ainda conseguimos ouvir o eco dessa voz? Ou adaptamos o Sinai às conveniências da nossa geração? Talvez o mundo não tenha abandonado as Escrituras. Ele apenas remodelou o que nelas estava escrito. Mas a pergunta continua no ar. O que Deus escreveu ainda permanece? Ou foi reeditado pelos homens? O mar se agita, o céu escurece. Um povo inteiro, encurralado entre a espada e as águas. Então, no momento mais improvável, a natureza se curva ao comando divino. As águas se abrem. O solo seco surge onde havia abismo. O impossível acontece. Esse episódio do Êxodo é mais do que uma fuga. É o retrato do plano de salvação em movimento. O Egito, prisão da alma, Faraó, símbolo da opressão espiritual. E o mar que se abre. O batismo, a travessia definitiva entre escravidão e liberdade. A Bíblia narra, em forma de epopeia, um caminho que continua se repetindo, geração após geração. Mas será que já cruzamos esse mar em nossa vida espiritual? Ou ainda acampamos às margens, com medo da travessia? Muitos se dizem libertos, mas ainda vivem como escravos. A jornada do Êxodo pode ter começado há milênios, mas talvez, para alguns de nós, ainda esteja em curso.
Durante as noites geladas do deserto, quando tudo parecia estagnado, uma coluna de fogo se erguia dos céus, rasgando a escuridão. De dia, era uma nuvem densa que seguia à frente do povo. Não era apenas direção, era presença. Esses sinais não eram simbólicos, eram o Espírito de Deus em forma tangível. O fogo representava a purificação, a nuvem, a proteção. Em Atos dos Apóstolos, línguas de fogo voltam a aparecer, não mais sobre o deserto, mas sobre cabeças humanas. Era a continuidade da mesma história, o mesmo Deus, mas agora habitando dentro do homem. Mas será que ainda caminhamos com os olhos voltados ao invisível? Ou preferimos atalhos fáceis e caminhos iluminados por nós mesmos? Talvez essa seja a razão de tanto desvio espiritual. O Espírito continua guiando, mas nem todos estão dispostos a seguir. No coração do Templo de Jerusalém havia um espaço sagrado, intocável, o Santo dos Santos. Ali a presença de Deus habitava, mas o acesso era proibido. Um véu separava o homem do divino, e esse véu não era apenas tecido, era uma sentença. Somente o sumo sacerdote podia cruzar aquele limite, uma vez por ano, e não sem sangue. O rasgar do véu na morte de Cristo não foi uma casualidade, foi uma ruptura cósmica, uma porta sendo aberta, a separação sendo vencida. Desde o sacrifício de Abel até a cruz, tudo apontava para aquele momento. Mas ainda hoje, muitos permanecem do lado de fora. A cruz já foi erguida, o véu já caiu, mas os olhos continuam fechados. E a pergunta persiste: será que realmente entramos na presença? Ou só nos aproximamos do altar? No último livro das Escrituras, figuras perturbadoras emergem do invisível. Seres com múltiplos chifres, feras que falam, mulheres vestidas de púrpura, embriagadas com o sangue dos santos. Não são metáforas soltas, são alertas codificados. Essas visões do Apocalipse revelam uma verdade inquietante. O engano espiritual tomaria proporções jamais vistas. A marca da besta talvez não seja apenas física, mas moral. O sistema maligno talvez não use uniforme, mas linguagem religiosa. Os que não discernirem os sinais serão seduzidos pela aparência. E se já estivermos vivendo essa realidade, mas com olhos anestesiados? A Bíblia sempre avisou, mas só entende o alerta quem lê com o espírito desperto. E talvez muitos já tenham sido marcados mesmo sem perceber. Durante os tempos de perseguição, a igreja primitiva vivia com uma expectativa. Maranata, o Senhor vem. Era essa esperança que sustentava a fé de muitos diante da morte. Mas com o tempo, essa chama foi se apagando. Hoje, a volta de Cristo virou tema de debate, meme ou metáfora. Mas nas Escrituras, é certeza, será repentina, como o relâmpago que cruza o céu. Como o grito do noivo à meia-noite, não haverá tempo para se preparar na última hora. A Bíblia chama, vigiai. Mas quantos ainda mantêm o óleo aceso? Quantos ainda olham para o céu com expectativa? O relógio celestial não parou, apenas continua, em silêncio. E talvez mais perto da última hora do que imaginamos. Na penumbra do Getsêmani, o Filho de Deus se curva. O suor se transforma em sangue. A terra parece conter o fôlego. Os amigos dormem. E ele carrega sozinho o peso da humanidade. Ali não havia plateia, nem milagres, apenas agonia. O Getsêmani não é apenas uma cena tocante. É o campo de batalha, onde a vontade humana se curva à divina. Onde a redenção começa a ser escrita com lágrimas antes do sangue. O Éden foi onde o homem quis ser como Deus. O jardim do Getsêmani é onde Deus escolhe ser como o homem, para resgatar o que se perdeu. E você, já enfrentou seu próprio jardim? Já disse sim quando tudo em você queria correr? Talvez o verdadeiro milagre comece ali, no lugar onde a alma se entrega antes da cruz.
Ao longo das Escrituras, entre alianças e batalhas, uma promessa se repete: o reino virá. Abraão o aguardava, Davi o sonhava, João o viu. Um lugar sem lágrimas, um mundo sem dor, onde o próprio Deus habita com os homens. Jesus falava constantemente desse reino e dizia que ele já havia chegado, mas também que viria em plenitude. Um mistério entre o agora e o ainda não. Um reino invisível, mas real. Presente, mas ainda por se manifestar. Mas será que o desejamos de verdade? Ou apenas buscamos um céu confortável para escapar da dor? Talvez o maior desvio seja esse: querer a glória, mas sem abrir mão da terra. Agora imagine o céu em silêncio, livros se abrindo, vozes surgindo, cada alma diante do trono da verdade. O dia do ajuste final, nenhuma máscara, nenhuma desculpa, apenas luz, revelando intenções. A Bíblia não termina com um ponto final, ela se abre para a eternidade, a nova Jerusalém, o jardim restaurado, a árvore da vida florescendo novamente, o que se perdeu, finalmente reencontrado. Mas nem todos atravessarão os portões, a estrada é estreita, o convite é universal, mas o tempo está acabando. E se tudo o que vivemos até agora for apenas o prelúdio de algo muito mais antigo e grandioso do que imaginamos? A Bíblia não é apenas um registro do passado, é o sussurro eterno de Deus à humanidade. Um chamado constante à vigilância, à santidade, à verdade. E talvez, agora, esteja começando a ser desvendada por aqueles que têm ouvidos para ouvir. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta o vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal para acompanhar as revelações que ainda estão por vir.